A Bíblia foi escrita, meus amados irmãos, por homens que andaram de camelo, ou de jegue, ou de burro, como a gente chama. Agricultores, e é verdade, alguns dos profetas foram agricultores. Foi escrita por pescadores e fazedores de tenda. Estamos numa era diferente. Nossos dias e o nosso mundo, irmãos, é o mundo da tecnologia, o mundo do celular, o mundo da internet, o mundo dos robôs, que já estão invadindo as nossas casas. Já está presente nos nossos lares, isso é uma realidade dos nossos dias. Saíram das fábricas, não estão mais nas fábricas, estão na casa e nos lares dos cidadãos. E meus amados irmãos, estamos vivendo a era dos drones, está aí os drones agora, dando um outro segmento ou uma outra realidade a nível de guerra. Os tempos hoje, irmãos, os dias dos drones, dos satélites e da inteligência artificial. O que é que esse mundo tem com o mundo daqueles nômades? O que é que esse mundo tem em relação àqueles agricultores, àqueles pescadores? O que é que esse mundo hoje tão tecnológico tem em relação àqueles criadores de ovelha? Nós precisamos, irmãos, continuar dizendo que mesmo com toda essa diferença que a sociedade hoje vive, o nosso mundo pós-moderno vive, o mundo nosso, no que diz respeito à questão moral e espiritual, ele não é diferente do mundo de Abraão, do mundo de Noé, do mundo de Isaac, do mundo de Jacó, do mundo de Davi. Não é o mesmo. O mundo é o mesmo. No que diz respeito ao comportamento das pessoas. Precisamos continuar, e é um desafio da igreja, continuar dizendo que a palavra de Deus, que a Bíblia é para hoje, para os nossos dias. Ela foi para o passado, útil e importante, ela é necessária hoje para os nossos dias e ela será necessária e útil amanhã. Amém, irmãos? Por quê? Porque os homens do passado, irmãos, eles viveram as suas aflições e tiveram os seus dilemas. Eles tiveram lá momentos de dúvida e de angústia. E os homens de hoje, com toda a tecnologia, eles vivem os mesmos dilemas, as mesmas angústias e vivem as mesmas necessidades. O homem pós-moderno, irmãos, se encontra diante de problemas sérios. O vazio da alma, uma sociedade cada vez mais vítima do tédio, tem tanto e não tem nada, tem tudo e são pobres. Pobre humanidade dos nossos dias, são vítimas da depressão, do vazio da alma, da angústia do coração, no coração. E meus amados, um mundo, irmãos, pós-moderno é um mundo sem paz, perdido e sem esperança. Por isso que a nossa geração e o desafio da igreja nesses últimos dias é dizer para esta sociedade, para estas pessoas: a Bíblia tem resposta, a Bíblia é a saída, a palavra de Deus é a solução. Amém, irmãos? Esta nossa geração, irmãos, que quer um mundo maravilhoso, e todo mundo diz isso. A mídia quer e diz isso.
Os intelectuais dizem isso. Queremos um mundo maravilhoso. Mas o que é que está diante dos nossos olhos, irmãos? Uma outra realidade. Guerra, fome, desigualdade social, crescimento da AIDS, o câncer, as drogas. É a realidade dos nossos dias, essa realidade cruel que nós, irmãos, sabemos e está diante dos nossos olhos e a gente não pode negar. A geração do conhecimento, da tecnologia, a geração de que tem tudo e sabe tudo, é a geração que não tem solução para a corrupção. Não tem solução para o crime. É a geração que não tem saída para o suborno, para o tráfico. É a geração que não tem solução para a imoralidade e a perversão que acontece diante dos nossos olhos a cada dia. Por isso, irmãos, que a igreja tem o desafio de continuar dizendo a esta geração que eles precisam do Evangelho e da palavra do Senhor. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. 2, irmãos, precisamos também entender que é o desafio da igreja, pregar sobre o Deus que nós temos, conhecemos e vivemos na sua presença, o mesmo Deus que agiu no passado, o mesmo Deus que atuou nos homens do passado, é o mesmo Deus que atua no presente, amém, irmãos? Amém. Ele não mudou. A geração pós-Éden, irmãos, ela vai continuar sendo humanista, materialista, sem Deus, admiradores de Caim e filhos dele. Nunca vai dar certo. Por mais riqueza, por mais conhecimento e por mais tecnologia que tenha, esta geração pós-Éden, ela é um fracasso e vai continuar sendo fracasso. Mas nós temos da parte de Deus a esperança da restauração, e ela vai e está já ocorrendo através de Cristo Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Continuar dizendo a esta geração e a sociedade de hoje, irmãos, que o Deus do passado, ele continua aborrecendo o mal. Ele é inimigo do mal e inimigo do pecado. Temos que continuar dizendo. Essa é a mensagem que nós temos que falar. Ela foi dita para a geração de lá do passado, para aqueles homens que viviam uma vida simples, mas é a mesma mensagem para o homem de hoje, para o homem pós-moderno. Continuar dizendo que Deus é misericordioso, Deus é bom e não quer o mal para a humanidade, não quis o mal para aquela geração, mas usou de misericórdia. E aqueles que creram e tomaram posse dessa misericórdia foram agraciados. E os que rejeitaram a sua misericórdia, veio sobre eles o juízo. Desafio da igreja hoje é continuar pregando esse evangelho, irmãos, que muita gente já não quer mais ouvir, mas é a realidade. O homem está perdido, está no pecado, e isso tem que ser dito para ele. E não adianta passar a mão na cabeça, não adianta ser cedinha, não adianta mascarar. Essa é a realidade dos homens dos nossos dias, dessa geração. Continuar dizendo que Deus oferece graça através de seu Filho Jesus Cristo e pregando as verdades do Evangelho e dizendo que o Deus do passado continua vivo, poderoso, Senhor e governando todo o universo. Você concorda? Diga amém. Amém. Desafio da igreja, irmãos,
é continuar também dizendo que o plano de Deus para o passado não mudou. O plano de Deus continua o mesmo para o homem presente. Salvar, resgatar, assim como Ele usou os meios lá no passado, Ele também hoje, nos nossos dias, Ele não sente prazer na morte do ímpio. É bem verdade que Satanás é o príncipe desse mundo, o próprio Jesus diz isso, que vem iludindo a sociedade, irmãos, com a tecnologia. A ilusão é muito grande. O que somos, o que temos e o que podemos. A ciência envaidece o homem. E Satanás oferece aquilo que ele tem como especialista que ele é. Ele é mamon. Ele oferece o que? Os bens deste mundo ou as coisas deste mundo para que as pessoas se tornem cada vez mais materialistas. Mas isso não vai resolver o problema delas. Elas continuam vazias, continuam sem esperança, continuam sem Deus. Temos que continuar pregando uma verdade dita de forma bem simples, mas que é atual. É para os nossos dias. A parábola que há 2000 anos atrás foi falada por Jesus e que se aplica hoje. A parábola do rico insensato. A parábola do rico que se ilude, ela se aplica hoje para esta geração. Está lá escrito em Lucas no capítulo 12. O homem insensato que a vaidade toma conta do seu coração. A parábola do rico e de Lázaro, onde Jesus traz de forma muito simples verdades com relação à eternidade. Esta palavra tem que ser dita para esta geração também, que vive a ilusão dessa vida, das conquistas dessa vida e dos bens materiais. É um desafio para a igreja, irmãos. Mas a igreja precisa encarar, precisa entender que é o papel dela proclamar as verdades do Evangelho para esta geração cega e que está caminhando para o inferno. É o desafio da igreja pregar a Cristo, alertar sobre o perigo e a condenação e as consequências do pecado e continuar dizendo ao ímpio que ele está se arriscando. Esse é o nosso papel. E que se ele não mudar e não se arrepender, as consequências virão sobre a sua vida. É a responsabilidade da igreja. Mostrar para essa geração que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus ama e que a graça dele se manifestou de uma forma tremenda e poderosa através de Jesus Cristo, seu Filho. Manifestação do amor de Deus, misericórdia de Deus lá no Calvário. Proporcionando para esse mundo a solução. Vamos continuar pregando a palavra. Vamos continuar alertando a esta geração que nós não somos diferentes da geração dos nossos pais, nem da geração passada. Vamos continuar dizendo a esta geração que o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. E vamos continuar dizendo que o propósito de Deus para o passado foi de bem, não de mal. E Deus não deseja o mal para essa geração. E ela pode sair deste estado em que ela se encontra, se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor.